Imagine um cenário de maldade e depravação, onde humanos buscam ter relações com anjos e filhas ficam grávidas de seus próprios pais. Hoje, exploramos a história de Ló, um homem cujas decisões o colocaram no epicentro de acontecimentos extraordinários. Prepare-se para testemunhar o julgamento e a fúria de Deus, que culminará na destruição de uma civilização. Por isso, peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal e fique conosco até o final dessa história. Os primeiros relatos de Ló na Bíblia estão registrados no livro de Gênesis, começando no capítulo 11. Começa a história de Ló, um personagem bíblico com incerteza sobre a origem e o significado de seu nome. Alguns estudiosos propõem que pode representar a ideia de um véu que cobre, indicando assim uma referência à importância de se dar bem com os outros. Segundo a Bíblia, após a morte de seu pai, Ló deixou Ur dos Caldeus e viajou para Harã, acompanhado de seu avô Terá, seu tio Abraão e Sarai. Quando Abraão saiu de Harã após a morte de Terá, Ló o seguiu até Canaã. Durante um período de grande fome em Canaã, Abraão desceu ao Egito e desenvolveu-se lá. No entanto, após ter enganado o faraó, Abraão e Ló foram expulsos, retornando então a Canaã. Nesse período, tanto Abraão quanto Ló prosperaram significativamente. Seus rebanhos cresceram tanto que a região não conseguia mais sustentá-los juntos, o que levou a disputas entre seus pastores. O contraste entre Abraão e Ló, na narrativa bíblica, é evidenciado principalmente pelas decisões fundamentais que ambos tomam diante das oportunidades e desafios apresentados em suas jornadas. Abraão é caracterizado por sua obediência e confiança nas promessas de Deus. Ele reflete sobre como conduz sua vida, sua fé orienta suas escolhas, tornando-se um exemplo notável de alguém que coloca a vontade divina acima de seus próprios interesses. Vale lembrar o episódio dos 3 visitantes misteriosos em Manre. Um dia, Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, à sombra dos carvalhos de Manre, quando de repente percebeu a presença de 3 homens em pé diante dele. A intensidade da história sugere que esses visitantes tinham uma natureza extraordinária, pois Abraão rapidamente se prostrou em reverência diante deles. Nesse ponto, ele demonstra uma notável hospitalidade, convidando-os a permanecerem e descansarem, enquanto oferecia água para que lavassem os pés e comida para restaurar suas forças. Durante essa reunião, Abraão e Sara receberam notícias surpreendentes e transformadoras. Os visitantes revelaram que no mesmo período do ano seguinte, Sara, embora idosa, teria um filho. Essa promessa divina se alinha com a anterior, na qual Deus havia assegurado a Abraão numerosos descendentes, comparáveis às estrelas do céu. A história da visita em Manre não apenas destaca a hospitalidade exemplar de Abraão, mas também revela o caráter íntimo e pessoal da relação entre Deus e seu servo fiel. Por outro lado, Ló parecia ser cada vez mais influenciado pelas tentações do mundo material e seduzido pelas oportunidades aparentemente prósperas. Por essas razões, Abraão e Ló decidiram se separar. No momento da separação, Abraão permitiu generosamente que Ló escolhesse primeiro a terra que ocuparia. A decisão de Abraão de se separar de Ló, buscando preservar a harmonia e evitar conflitos, ressalta a maturidade espiritual desse patriarca que valoriza a paz e a comunhão com Deus acima de disputas materiais. Ló optou pelas verdes planícies do Jordão, perto do Mar Morto, atraído pela beleza e fertilidade da região, deixando-se influenciar por considerações puramente materiais. Essa decisão, embora compreensível do ponto de vista humano, destaca a vulnerabilidade de Ló às seduções do mundo, em contraste com a firmeza espiritual de Abraão. Após a separação,
Ló se estabeleceu em Sodoma, onde rapidamente se envolveu nos assuntos locais e parece ter alcançado uma posição social destacada. Entretanto, a Bíblia descreve os habitantes de Sodoma como extremamente perversos, o que angustiava profundamente Ló. O apóstolo Pedro, no Novo Testamento, descreve como Ló se afligia diariamente com o mal que presenciava na cidade. Enquanto Ló estava em Sodoma, uma batalha ocorreu, na qual os reis da Mesopotâmia derrotaram as cidades de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. Os bens de Sodoma foram saqueados e muitos habitantes, incluindo Ló, foram capturados. Ao ser informado do ocorrido, Abraão organizou uma força de resgate e, numa batalha noturna, derrotou o exército inimigo, recuperando os bens de Ló e sua família. Foi nesse episódio que Abraão encontrou Melquisedeque. Apesar da guerra envolvendo Sodoma, Ló não deixou a cidade e sua história continua sendo contada na Bíblia. A narrativa prossegue com a visita de anjos a Sodoma. A cidade permanecia envolta em caos e perversão, e a presença divina na cidade corrupta destaca a preocupação de Deus com a maldade humana. Essa situação ressoa com a mensagem de Jeremias 23:24, que enfatiza que Deus está atento ao clamor que surge da injustiça. Diante da maldade, Deus decidiu destruir a cidade. A Bíblia destaca a depravação dos habitantes de Sodoma, especialmente evidente na forma como eles receberam os anjos do Senhor. Os homens de Sodoma, em sua conduta pecaminosa, desejavam ter relações sexuais com os anjos, um comportamento que foi uma das principais razões para a destruição da cidade. Durante esse tumulto, Ló tentou acalmar a situação controversa, oferecendo suas filhas aos homens da cidade, o que reflete sua fraqueza e os efeitos nocivos da cidade sobre ele. A Bíblia, nesse momento, aprofunda a intercessão corajosa de Abraão diante do Senhor, revelando uma busca genuína por compreensão e justiça divina. Abraão, ciente da iminente destruição de Sodoma, ousou questionar a Deus sobre a possibilidade de salvar os justos junto com os ímpios. Esse diálogo ousado ressoa com a exortação de Tiago 5,16, que ressalta que a oração fervorosa de um justo pode muito em seus efeitos. A narrativa continua com a negociação corajosa entre Abraão e Deus, na qual Abraão questiona a possibilidade de salvar a cidade por causa dos justos. O Salmo 86:15 reflete esse contexto proclamando: "Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor e lealdade." Essa reflexão ressalta a disposição de Deus em ouvir as súplicas de seus servos e sua prontidão em agir com compaixão. A história revela não apenas a compaixão de Deus, mas também a importância da perseverança na busca por justiça e misericórdia. Quando Deus decidiu destruir as cidades da planície, incluindo Sodoma e Gomorra, a Bíblia relata um acontecimento histórico. Antes da destruição de Sodoma, Ló e sua família foram resgatados por 2 anjos enviados pelo Senhor. Esse livramento ocorreu graças à misericórdia divina e ao compromisso de Deus com o pacto estabelecido com Abraão. Após a insistência dos habitantes de Sodoma em capturar os anjos, estes afligiram os homens com cegueira, e os anjos então ordenaram que Ló tirasse sua família da cidade condenada. A família foi avisada para não olhar para trás. No entanto, a esposa de Ló desobedeceu a essa ordem e se transformou numa estátua de sal. A transformação da esposa de Ló é uma representação dramática das consequências de ignorar a orientação de Deus. Embora tenha sido salva da destruição iminente, não estava isenta das consequências morais de suas escolhas. Sua decisão de viver perto de Sodoma expôs sua família a um ambiente corrosivo, e a história revela a luta de Ló para manter sua integridade moral em meio à corrupção ao seu redor.
Essa luta de Ló ressoa com os desafios contemporâneos enfrentados por cristãos, que muitas vezes se encontram em sociedades permeadas por valores opostos aos ensinamentos bíblicos. Após sair de Sodoma, Ló e suas 2 filhas foram para uma pequena cidade. Temendo por suas vidas, refugiaram-se em uma caverna numa região montanhosa, demonstrando dúvidas em confiar plenamente no plano de Deus. Essa atitude contrasta com a confiança firme que Abraão demonstrou durante sua jornada, mesmo diante da incerteza. A decisão de Ló de refugiar-se numa caverna é simbólica, de certa forma representando a tendência humana de buscar isolamento diante das adversidades. A caverna pode representar não apenas um refúgio físico, mas também um estado de reclusão emocional e espiritual. Isso levanta a questão de como experiências traumáticas podem impactar a capacidade de uma pessoa de se envolver plenamente com a vida e com relacionamentos. Foi nesse local, temendo pela sua segurança, as filhas de Ló, sentindo-se isoladas e sem perspectivas de encontrar maridos, traçaram um plano. A certa altura, as filhas de Ló embriagaram-se e, numa atitude irresponsável para com o pai, motivada pela falta de compreensão dos padrões morais e éticos, cada uma delas dormiu com ele em noites sucessivas, procurando assim gerar descendência. Desta união incestuosa nasceram Moabe e Ben-Ami, que deram origem às nações dos Moabitas e dos Amonitas. Respectivamente, isso causou uma série de problemas para os israelitas ao longo da história bíblica. A narração sobre Ló na Bíblia continua destacando o quão complexa e controversa era sua relação com suas filhas após os acontecimentos em Sodoma. No entanto, após esse ponto, a história de Ló permanece sem mais detalhes. Não se sabe com certeza se ele conseguiu refazer sua vida ou se terminou seus dias na caverna nas montanhas onde ocorreram os eventos com suas filhas. É importante destacar que o apóstolo Pedro menciona Ló em sua 2ª epístola, especificamente no capítulo 2, versículos 7 e 8. Essa passagem é outra referência ao episódio da destruição de Sodoma e Gomorra. No Novo Testamento, Jesus menciona Ló no Evangelho de Lucas, em um contexto apocalíptico, relembrando a destruição de Sodoma e Gomorra. Esse relato serve como um lembrete dos últimos tempos, enfatizando a importância da preparação e obediência a Deus. A história bíblica mostra que Ló era um homem que teve a oportunidade de aprender com Abraão, conhecido como o pai da fé. No entanto, ao contrário de seu tio Abraão, Ló não se deixou guiar pela fé, mas sim por suas próprias percepções e desejos. Essa abordagem pessoal trouxe muitas aflições e cicatrizes profundas em sua família. A história de Ló serve como um exemplo das consequências de escolhas guiadas mais por visões pessoais do que pela fé e orientação divina. Lições valiosas para a vida cristã atual surgem deste relato. A história de Sodoma e Gomorra destaca a importância de tomar decisões éticas, mesmo quando enfrentamos pressões culturais opostas. Paulo, em sua carta aos Romanos, exorta os crentes a não se conformarem aos padrões deste mundo, mas a serem transformados pela renovação da mente. Romanos 12:2. Essa passagem demonstra a necessidade de os cristãos contemporâneos permanecerem firmes em sua fé e valores morais, independentemente das influências externas. Espero que a história de Ló possa nos inspirar. Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e clique em um dos 2 vídeos que aparecerão na tela para continuar assistindo. Abraços e que Deus te abençoe abundantemente.